Olá, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 6 de maio de 2020, essa mensagem é especialmente dedicada aos meus colegas do grupo de WhatsApp Defesa das Estatais, para os quais eu compartilhei uma mensagem de Gabriel Cassiano, que não foi bem recebida pelos colegas, a meu ver, por uma total falta de compreensão dos fatos. Isso é relativo às manifestações do domingo de amanhã, as quais eu acho extremamente perigosas e podem ser, a meu ver, são uma armadilha que pode complicar muito a situação do nosso país. Nós temos ao longo da nossa história uma série de movimentos que tiveram bons ou maus resultados. Para citar bons exemplos, nós tivemos o movimento Cara Pintada, que colaborou para o impeachment de Fernando Collor. E para citar um exemplo desastroso, nós tivemos as jornadas de julho, que foram o principal ponto de partida do processo golpista que veio a nos jogar na situação que nós estamos. Qual que é a principal diferença entre esses dois movimentos? É que o primeiro tinha uma pauta clara, ele era muito direto e objetivo, era fora Collor, era em favor do impeachment de Collor. E o segundo não tinha uma pauta clara, era completamente fragmentado. Os movimentos que estão se anunciando para amanhã estão seguindo esse segundo exemplo. Se você for observar bem, eles tiveram, principalmente como estopim, a morte de um negro norte-americano nos Estados Unidos, ao qual a grande mídia resolveu dar uma enorme repercussão. Isso deflagrou uma série de movimentos em vários países do mundo, e justo num momento de pandemia mundial, contraindicando todas as orientações de saúde, e no caso do Brasil especialmente mais grave, porque nós estamos sob o pior governo que já pisou no Planalto. E esse governo sobrevive à base de conflito, à base de gerar animosidade entre a população. E aí as pessoas que estão se pretendendo sair às ruas amanhã, por estranho que pareça, não estão indo com a pauta óbvia que deveria ser, pura e simplesmente, fora Bolsonaro. Nesse exato momento, nós deveríamos estar pedindo o impeachment de Bolsonaro, porque nós estamos numa situação mais delicada, uma das mais delicadas da história, e de repente nós estamos tendo manifestações contra o racismo, como se por acaso antes não tivesse racismo há 500 anos e vai continuar tendo, desgraçadamente. O momento agora é de unificar num foco específico, mas não, estão falando sobre fascismo. Meu Deus do céu, que raio que é fascismo? A maioria da população não sabe o que é fascismo e vocês não sabem o que é fascismo, ninguém sabe o que é fascismo. Fascismo não é um adjetivo, era para ser um substantivo. Ele descreve um movimento político, ideológico, específico e não um simples sinônimo de coisa que eu não gosto, coisa feia. O fascismo é para a esquerda o que o comunismo é para a direita. Esse antifascismo é tão estúpido quanto o anticomunismo, porque ele não sabe do que ele está falando, ele diz rótulo, ele joga um rótulo do qual o próprio Bolsonaro pode se desvencilhar facilmente. Ele pode simplesmente dizer: não, meu amigo, fascista é o STF. Fascista é o João Dória, é o Witzel, que estão emplacando medidas autoritárias. É um rótulo maleável, morfável, que não cola em ninguém especificamente. Ao passo que você dissesse fora Bolsonaro, aí ele não tem como se esquivar desse rótulo direto. E aí é que está o problema. Essas manifestações que vão amanhã, provavelmente com esses rótulos genéricos que a população não entende, e o povo não é um povo de esquerda, assim como não é um povo de direita. O povo é fragmentado, ele é misto, ele é heterogêneo. Se você não consegue dialogar com ele em pautas claras, ele não vai se mobilizar no sentido que você espera. O povo não vai se mobilizar contra o fascismo, porque não sabe o que é fascismo, porque não faz nenhum sentido. Já é extremamente contraindicado que amanhã nós façamos esse papel de maximizar o potencial de contágio de uma epidemia. Coisas que os bolsonaristas estavam fazendo, porque eles são um bando de imbecis que realmente não acreditam nas coisas. A princípio, quem tem um pico de bom senso deveria acreditar. Então deveria estar arcando com esse ônus de que fazendo isso amanhã vai aumentar o número de mortes pelo Covid-19. Eu até concordaria que isso valeria a pena se fosse com a pauta clara de tirar esse genocida maldito que está na presidência. Mas se for lá com uma pauta fragmentada de combate a um rótulo genérico que ninguém sabe o significado, e ainda por cima misturando outras pautas tradicionais, como a ideia do racismo, que nesse momento não tem como ser direcionada por um fato específico, o resultado vai ser uma fragmentação similar à que aconteceu nas jornadas de julho, que não vai ter nenhum outro resultado efetivo a não ser piorar ainda mais as condições e jogar confusão social. Pessoalmente, eu não acredito num golpe militar. Eu não creio que Bolsonaro tenha condições de fazer isso. Mas numa coisa ele vai ganhar com certeza. Ele vai mobilizar mais ainda a base de fanáticos dele, que ficam dizendo aos quatro ventos que o Brasil está sob uma ameaça comunista, que não faz o menor sentido. Mas quando você faz uma movimentação antifascista, e no imaginário é o fascismo contra o comunismo, você vai fazer com que essa base tenha pelo menos um inimigo mais claro para rotular como comunista. E aí a base se mobiliza mais e o pior,
boa parte daqueles que estão dispersos, que não estão claramente alinhados a um lado ou outro, que são a maioria, esses vão cair para algum lado. E muitos deles podem cair para o lado do bolsonarismo porque ficam assustados com essas manifestações. Podem ficar preocupados com a quase inevitável aumento da violência que haverá, porque nós sabemos muito bem que há infiltrados com o objetivo de causar baderna nessas manifestações. Nosso verdadeiro inimigo tem nome claro, é o liberalismo, que leva ao capitalismo. O fascismo é capitalista sim, mas o fascismo implica no capitalismo regulado, ao passo que nós estamos sob ataque do capitalismo desregulado, o capitalismo predatório, o capitalismo do Paulo Guedes. Não tem nada de fascismo em você entregar empresa nacional para o estrangeiro, nem de você colocar uma bomba no bolso do funcionário público, em você criar uma briga interna dentro do país. A não ser na cabeça de quem vai dizer, mas que fascismo e liberalismo estão alinhados. O comunista diz que fascismo e liberalismo é a mesma coisa, da mesma forma como o liberal diz que fascismo e comunismo é a mesma coisa, da mesma forma como o fascista diz que comunismo e liberalismo é a mesma coisa. Isso é uma disputa de narrativas estúpidas que não vai levar a lugar nenhum. O próprio Bolsonaro, naquela reunião ministerial maldita lá, teve a cara de pau de posar de defensor de democracia. Inclusive, grande parte desse eleitorado imbecil dele, que simplesmente está pedindo golpe aí para fechar o STF e o Congresso, de repente ficou lá batendo palma, olha como ele é um defensor da democracia. Porque isso é uma pauta genérica, ninguém vai se posicionar contra a democracia nesse momento, meu Deus do céu. Bolsonaro pode se posar como defensor da democracia e pode posar como contra o fascismo também. E nós vamos ficar disputando rótulos que não têm mais significado, em vez de bater numa pauta específica, que é fora Bolsonaro. E é claro, isso não vai resolver os problemas do país, mas é a coisa mais urgente a ser feita agora, porque por pior que venham a ser as possíveis lideranças que assumam o governo posteriormente, a começar pelo general Mourão, ele pelo menos não é louco. E o impeachment do Bolsonaro agora passa uma mensagem muito clara de contenção desse executivo psicótico. O Mourão é um canalha, não tenho a menor dúvida, aquela corja do Bolsonaro todinha é um bando de canalhas. Mas Bolsonaro é pior, porque ele é completamente louco, ele não tem nenhum controle, ele não tem nenhum limite, ele é capaz de matar a gente deliberadamente no seu delírio psicótico. Esse cara tem que ser tirado daí o mais rápido possível. E nós temos que nos mobilizar pelo impeachment desse desgraçado. Um ponto que me preocupou especialmente foi quando referi a possibilidade de algum infiltrado gerar algum ato de vandalismo contra a bandeira do Brasil. E um camarada ao qual eu respeito muito reagiu não contra essa possibilidade, mas contra o símbolo da bandeira do Brasil. Meu Deus do céu, amigo, você acha que isso é pouco? Você acha que alguém, nessas manifestações, vandalizar uma bandeira brasileira não tem impacto simbólico na população? Acha que Bolsonaro foi eleito como? Com pautas racionais? Com projetos de governo? Não! Ele foi eleito por efeito simbólico. Ele foi eleito porque ele é um mito. Ele nunca fez absolutamente porcaria nenhuma. O que ele faz apenas é falar, é bancar, é posar, é simbolizar uma coisa a qual grande parte do eleitorado se identifica. Se acontecer um ato de vandalismo simbólico desse nível, acabou, a gente perde a maior parte da população. O certo, inclusive, era nessa manifestação ter bandeiras do Brasil ao lado de bandeiras vermelhas, ao lado de bandeiras dos movimentos sociais. Aí sim, a gente tentaria de alguma forma resgatar esse símbolo nacional de volta e não deixar ele ser usurpado por um bando de canalhas vendedores de pátria que desfilam a bandeira do Brasil do lado de bandeira de Estados Unidos, Israel e agora até Ucrânia. E esse caos não vai servir para aumentar a pressão contra o governo, a não ser que ele, em peso, jogue uma pauta muito clara de fora Bolsonaro, que sinceramente não me parece o que está acontecendo. Se for amanhã para as ruas com essa pauta genérica de antifascismo, de antirracismo, essa manifestação não vai ter nenhum resultado positivo. Pelo contrário, ela vai acirrar ainda mais a radicalização e vai tornar mais difícil tirar esse desgraçado da presidência. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é dia 6 de maio de 2020, obrigado por sua atenção.